Boa noite, Vale dos Sinos. Estou aqui de novo com mais um programa Voo Livre de Ideias. Estamos no mês de agosto e em agosto comemoramos o Dia do Corretor de Imóveis e meu entrevistado hoje à noite é um cara de primeira linha, um corretor bem sucedido na cidade de Sapiranga, que iniciou sua carreira na Paquetá Calçados e há 10 anos atrás resolveu ser corretor de imóveis. Estou falando de Delmo Baierli, de Baierli Imóveis. Delmo, dá uma boa noite pro pessoal aí. Boa noite, satisfação estar aqui com meu amigo Marcos Hartz e poder falar um pouco da minha vida, da minha história, essa minha trajetória que eu considero ainda curta, né? Iniciante de 10 anos já de Baierli Imóveis. Delmo, o que tu vê no espelho? Quando tu acorda de manhã, tu te olha no espelho, quem tu vês? Fala um pouquinho da tua vida pessoal, por favor. Eu vejo muitas coisas boas, positivas. Eu vejo uma pessoa determinada, uma pessoa vencedora, né, que ao mesmo tempo entende e reconhece as dificuldades que a vida impõe, mas que de forma alguma se deixa abater. E isso, né, para que isso aconteça, eu tenho muitos reforços, principalmente a minha família, Deus, que nunca me desampara. Então, somente agradecer. Vejo muitas coisas boas e agradeço muito a Deus por isso. O Delmo é uma pessoa sensacional, uma pessoa que também tem a sua humildade, apesar de ter um grande sucesso profissional. Eu creio que ele tem uma das mais bonitas imobiliárias de Sapiranga, agora com um prédio novo na Afonso Pena, correto? Isso aí. Então, me conta um pouquinho da imobiliária, como é que é a tua equipe, como é que é o teu relacionamento com as outras imobiliárias da cidade, quem é que são os teus parceiros? Eu sei que tu trabalha somente com material escriturado, com bens escriturados, tudo legal, mas me fala como é que é essa história de quem negocia com a Baierli, o que vai encontrar pela frente? Então, Marcos, a minha história como corretor, né, ela iniciou, vai estar completando agora em setembro, 10 anos. E depois de 31 anos que eu trabalhei como colaborador, como funcionário da Paquetá Calçados, que é um motivo de muito orgulho. E, então, saí da empresa e acabei, né, sem pestanejar muito, era uma ideia já que vinha se formando já há algum tempo. Então, eu resolvi entrar nessa área imobiliária. E todo o começo, né, não é tão fácil, não são tantas maravilhas, né, não é um mar de rosas. E comecei, inicialmente sozinho, depois foi vindo um colaborador, foi vindo outro, tivemos que mudar de endereço, fomos para um segundo endereço, logo mais para um terceiro endereço. E agora, então, prestes a completar 10 anos, nos mudamos agora em fevereiro deste ano para a nossa sede própria. Motivo de muito orgulho e fruto, certamente, de muita dedicação. Mas tudo isso, certamente, eu sozinho não conseguiria. Eu não chegaria lá. Então, tenho muito a agradecer a todos que já passaram pela Baierli, todos os colaboradores, todos os amigos, que se tornaram amigos, quem passou por lá. E, atualmente, nós somos uma equipe de 9 pessoas. É uma empresa familiar, de certa forma, porque é eu, a minha sócia, que é a minha esposa, o meu filho, o Gabriel, também trabalha conosco. E temos mais 5 corretores e mais a Nath, que é a menina que fica na recepção. Então é um time de peso, uma equipe de total confiança minha, que sempre na medida do possível se demonstra o mais dedicada, o mais empenhada, o mais desafiada para alcançar os objetivos. Existe uma situação que é a realização de sonhos. Eu andei olhando o teu perfil no Facebook, nas tuas redes sociais. Tu já atendeu bastante gente. Como é que é essa história de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos? Porque o sonho da casa própria é o primordial desde que a gente começa a trabalhar. A gente sempre pensa num lugarzinho onde poder viver, criar sua família. Como é que é essa história? Tu tens algo de especial a dizer quando tu realizas os sonhos da pessoa? Marcos, para mim e para minha equipe, né, fica muito claro assim, qual é que é o nosso papel nessa história.
E o nosso papel é servir aos nossos clientes, se colocar numa posição de servidor, que somente aquilo que o cliente deseja realmente e as suas necessidades sejam atendidas é onde tem a nossa satisfação, a nossa realização. E com isso, ao longo desses 10 anos, nós já realizamos mais de 600 sonhos. Isso envolve certamente mais de 2.000, 3.000 pessoas, entre compradores, vendedores, familiares, parceiros. Então isso é uma satisfação muito grande, isso é uma realização muito grande para nós. Eu sei que a Bayerly é bem conceituada. As pessoas, inclusive tu está recebendo, foi mencionado como uma das 3 melhores imobiliárias de Sapiranga no prêmio Mérito Empresarial, é isso? Mérito Logista. Mérito Logista, tá certo. E tu estabelecido em Sapiranga, a gente sabe que Sapiranga é uma cidade, digamos, de trabalhadores. O salário médio de um trabalhador hoje aqui é R$ 1.800. Então, Sapiranga, como é que tu vê Sapiranga como um ponto turístico, como lugar para educar os filhos, como principalmente a segurança de quem vem morar na nossa cidade, se estabelecer por aqui? Dá o teu parecer do que é Sapiranga para ti. Inicialmente, então, Marcos, como tu citou, a gente teve essa grata surpresa, essa motivo de muito orgulho, ficamos muito lisonjeados, né, por ter sido indicado entre tantas imobiliárias fortes, competentes aqui em Sapiranga. Fomos indicados entre as 3 mais lembradas da cidade. E fomos indicados pelo Mérito Logista, que é uma promoção, é um evento do CDL, e essa pesquisa ela é feita através de um instituto de pesquisa da Fevale, então que é feito um trabalho de campo, né? Realmente foram entrevistadas as pessoas, e isso dá mais credibilidade ainda a esse prêmio. E como tu tinha perguntado antes, a questão dos parceiros, né? Sempre é uma preocupação nossa de a gente estar com os grandes empreendedores da cidade. E aí tem alguns que eu posso citar, que é a Colina Urbanismo, tem a Uli Imóveis, que tem trazido muitos loteamentos novos para Sapiranga, tem a VIT, que é aqui do loteamento Solar Ferrabras, aqui do Amaral, e tem na parte de construção, de edificação, a Freundi, que é um grande parceiro, a Barbiart, outro grande parceiro, e todos eles, como são crias daqui da cidade, são filhos da nossa terra, então certamente eles têm um comprometimento, uma dedicação, um olhar muito especial, querendo que a cidade cresça, desenvolva cada vez mais. Perguntaste na questão de que forma as pessoas vão adquirir, se a gente tem um salário médio muito baixo realmente aqui na cidade. Hoje é quase inevitável que as famílias, né, as pessoas precisam se unir. E aí a gente está falando um namorado com a namorada, marido e mulher, muitas vezes irmãos se unem para unir salários, para compor uma renda maior. Questão familiar, às vezes pai com filho, enfim, às vezes só entre amigos mesmo, parentes, compadres. É uma alternativa porque realmente com um salário médio, para quem ganha em torno de 2.000, 2.500, o valor que vai ser liberado, que vai ser permitido para um financiamento, ele é muito baixo. E com o preço atual dos nossos imóveis, que realmente só um terreno dificilmente se consegue em Sapiranga abaixo de R$100.000. E daí pensando mais na construção, né, inviabiliza para que tenha um salário muito baixo. Mas pode ser conquistado com mais facilidade unindo os salários. Bom, Adão, tu respondeu uma pergunta, mas como é que tu vê Sapiranga? Sapiranga é um bom lugar para tu criar teus filhos? É um lugar para tu ter segurança? Como é que tu vê a nossa cidade hoje? Os pontos turísticos? O que é Sapiranga para ti? Nesse ponto eu vou ser bastante suspeito para falar, né? Porque como eu sou cria dessa cidade, cria dessa terra, com muito orgulho, com muita satisfação, então eu sempre vi a cidade com muito bons olhos. E claro que, sem entrar na questão política, né, mas as mudanças de governos, né, sai um governo, entra outro, às vezes não alinha as expectativas, não alinha a direção que a cidade está tomando. Mas eu tenho visto nos últimos anos, com bons olhos, o desenvolvimento, a organização da cidade, sem contar o que já veio de graça para nós,
que são as belezas naturais, o nosso lindo Morro Ferrabras, todo esse nosso interior, cascatas, a zona rural é lindíssima, é rica na gastronomia também. E temos outros elementos aqui, a Festa das Rosas, tem sido um grande motivador, um grande, né, estimulador do turismo, né, e que as pessoas venham de outras cidades, conheçam, tenham um outro olhar da nossa cidade. Então eu vejo com muito bons olhos, como eu disse antes, sou suspeito para falar, adoro, amo essa cidade e acredito que ela vai se desenvolver cada vez mais. Porque afinal, até uma coisa que a gente normalmente não se dá conta, mas nós somos uma cidade, em termos de população, muito destacada. É uma cidade que aqui, tirando os grandes centros, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias, nós somos digamos, entre as pequenas, nós somos talvez a de maior população. São quase, segundo o último censo, quase 76 mil pessoas, e que é um número muito acima. Nós estamos entre as 30 maiores cidades do Rio Grande do Sul, né, de um total de quase 500 municípios que tem atualmente. Mas tu esqueceu de citar a situação da segurança. Tu acha Sapiranga um lugar seguro para quem vai trazer sua família para cá? Eu entendo que sim, Marcos. Porque até pelos números, confesso que eu não acompanho, né, muito a fundo número de homicídios, de assaltos, mas assim, que são essas notícias, infelizmente, elas, quando acontecem, elas correm muito rápido. E a gente tem ouvido pouco. Que bom! Então são bons sinais assim que a cidade está realmente mais segura. Ela é um lugar bom de se morar. É uma cidade que já tem uma população mais expressiva, mas ao mesmo tempo ainda tem o ar, ainda tem o toque, ainda tem a cara de uma cidade mais de interior. Perfeito, Delmo. Alguns dias atrás eu me encontrei com o Delmo para marcar essa entrevista e eu mexi com ele, falando sobre tradicionalismo, só para ver a reação dele. Ele ficou quieto, mas pelo que eu conheço o Delmo, conheço a irmã dele, conheci os pais dele também, o Delmo passou a infância dele dentro do CTG Pedro Serrano. Os pais dele eram econômicos lá, e a gente viu o Delmo, aquele gurizinho, eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas aquele gurizinho sempre ali no CTG, nos dias de festa, tu estava sempre por trás do balcão, estava por ali, tua irmã também. E hoje Delmo Baierle, ele participa de um grupo específico do ECC. A gente estava conversando há pouco. Me explica um pouquinho da tua relação com o tradicionalismo e a relação com o ECC. Realmente o tradicionalismo ele ficou no passado, né? Eu acabei, né, por uma questão, eu era criança ainda, né? Me criei praticamente dentro do CTG, meu pai era econômico, né, como tu disseste, mas com, né, o passar dos anos, né, eu acabei me afastando e realmente não retomei nessa parte gauchesca, né. Mas tenho muito orgulho, admiro muito quem frequenta, certamente é um ambiente muito saudável. E quanto à minha questão religiosa, eu tenho, né, faço parte realmente de alguns grupos da Igreja Católica, entre eles o ECC, né, porque eu sou católico, né, tenho a minha história toda dentro da Igreja Católica aqui do centro de Sapiranga, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Faço parte também de outros movimentos, eu e minha esposa, a Janete, nós somos tios do EJC, movimento que a gente também já há muitos anos frequenta, né, e sempre está envolvido. Agora, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, a convite do padre Ayrton, que certamente muitos conheceram, infelizmente, né, nos deixou, ele veio a falecer agora faz 2 anos, né, por conta do Covid, e ele nos fez um convite para participar também de um outro movimento, que é o movimento Serra, que é um movimento que não é muito difundido, ele é pouco conhecido, mas que ele tem uma função muito importante, principalmente na área, né, na questão católica, que é um movimento que ele trabalha pelas vocações. Então é um pequeno legado que o Padre Ayrton nos deixou e que a gente tenta fazer a nossa parte. A gente está lá, um trabalhinho de formiguinha ainda, mas que está trabalhando e rezando pelas futuras vocações, pelos futuros padres da nossa igreja. Perfeito, Delmo. Delmo Baierle, aos meus olhos,
é um grande homem, é um homem digno, um empresário honesto, um cara que se atualizou bastante. Quem entra no prédio dele, o prédio novo da imobiliária, vê que é um lugar futurista, um desenho diferente, algo muito bonito e interessante. Eu fiquei feliz quando eu vi a placa de Baierle Imóveis, que a gente via que tu estava na esquina da Afonso Pena, antes com a 20 de setembro, depois tu foi ali para 7 de setembro, a uma quadra do hospital, e uma grande satisfação em ver aquele prédio moderno, teu investimento. Parabéns, um lugar muito bonito e creio que está bem estruturado. O pessoal lá muito simpático que me atendeu lá. Agora eu te pergunto assim, Delmo, quem precisa de um terreno, quem está querendo um imóvel, quais seriam os primeiros passos, digamos, o que a atual conjuntura econômica, o que os bancos hoje estão exigindo para que tu possas adquirir um imóvel, seja um terreno ou um imóvel já construído? Pode dar uma dica para a gente? Claro, posso sim, Marcos. Sempre procura assim, que a gente promova, que a gente tenha um contato pessoal. Acho que isso muda, transforma bastante pelo fato de a gente ter mais tempo, poder conversar, trocar as ideias, o que a pessoa anseia, o que ela necessita, se tem que ser uma casa ampla, com 2, 3, 4 quartos, ou daqui a pouco um quarto já é suficiente para quem, principalmente um casal que está iniciando. E é a partir desse encontro, né, que nem sempre é possível pessoalmente, mas mesmo que seja por telefone, pelo WhatsApp, a gente procura fazer uma leitura, né, do que a pessoa quer, o que ela precisa, e também de qual a sua capacidade de compra. Porque às vezes também é nosso papel, às vezes de alguma forma, né, enquadrar, trazer para uma realidade o que a pessoa quer e o que ela pode comprar. E daí, a partir disso, através da comprovação de renda, né, estou falando principalmente no caso quando a pessoa necessita de um financiamento. Então, a partir do que ela apresenta, do que ela nos passa de comprovação de renda, a gente faz uma simulação. Normalmente, não é uma regra, não é que tenha que ser pela via Caixa Econômica, mas é o banco que ele acaba tendo um pouquinho mais de facilidade, principalmente na questão de taxa de juros. Essa regra ela é quebrada muitas vezes quando a pessoa já tem um bom relacionamento com bancos privados, às vezes com o Banco Banrisul, ou agora que estão começando as cooperativas também crescer um pouco nessa área. Mas por via de regra, né, a maioria dos financiamentos eles realmente são feitos através da Caixa. E daí então a partir dos dados que a gente coleta, de rendimentos, de comprovação de renda, a gente faz uma simulação, chega num valor, e a partir daquele valor, que é o que a pessoa vai ter a capacidade, vai ter as condições de financiar o imóvel, a gente então seleciona o imóvel que mais agrada, né, que mais vem ao encontro do que a pessoa precisa. E pode deixar o endereço da tua imobiliária? Com certeza. Nós estamos localizados então no centro de Sapiranga, é na rua Afonso Pena, que é uma rua bem curtinha, mas muito bem localizada. Chegando ali no Banco do Brasil, na Avenida 20, desce à direita. Fica mais ou menos no meio da quadra. Rua Afonso Pena, 152. Eu provoquei em off o Delmo Baierle dias atrás, porque Sapiranga existem muitos loteamentos irregulares, muita gente hoje aqui está sofrendo, muita gente investiu milhares de reais para adquirir um terreno e estão aí sofrendo, mendigando anos e anos, e os loteamentos não saem do papel, os terrenos não são entregues. E eu perguntei para o Delmo como é que é essa história, e ele me disse assim, na minha imobiliária todos os imóveis são escriturados. Se tu comprar na minha imobiliária, tu vai comprar imóveis legais e escriturados. Então, um ponto a favor do Delmo Baierle, que é uma pessoa sensacional. Para quem conhece o Delmo Baierle, sabe das atitudes dele, a própria constituição familiar dele é de tirar o chapéu. É um sujeito muito legal. Eu conheço ele há tempo, sou mais amigo da irmã dele, mas tenho muita admiração por esse cara.
E eu gostaria de fazer agora 3 perguntas diretas e objetivas, certo, Delmo? Certo. Delmo Baerle sendo constituído presidente da República Federativa do Brasil, qual é que é o primeiro ato do presidente Delmo? Que responsabilidade, né? Confesso que não morro de amores pela política, né? Mas entendo perfeitamente que é uma necessidade, não tem como não existir uma política, uma organização nesse aspecto. Mas eu acredito muito na questão da educação, né? Fica difícil de direcionar, apontar um único caminho. Mas a educação, se os professores, se as estruturas forem mais bem elaboradas, forem mais bem amparadas, certamente nós teremos um futuro melhor. Porque a partir de novas cabeças, de novas ideias, realmente com uma base, com um aprendizado, com um conhecimento, né, vai haver uma grande transformação no nosso país. Então Perfeito. Eu tentaria, né, unir forças nesse sentido. Vamos valorizar, incentivar. Claro que tem muitos problemas, muitas questões para serem pensadas, né, mas a educação, olhando para o futuro, seria o caminho, o carro-chefe. Segunda pergunta, final, Delmo Baerle. E se Delmo Baerle fosse um pesquisador, fosse um cientista, fosse alguém que pesquisasse uma melhoria para a humanidade, em que área você atuaria e que você gostaria de deixar para o mundo? Marcos, tem muitos problemas que assolam, que machucam, né, várias pessoas. E aí talvez o câncer, que é uma coisa que vem há tanto tempo já sendo debatido e certamente evoluiu, teve muitas pesquisas, né, muitos medicamentos que diminuíram esse sofrimento. Mas eu vejo que o grande problema que a humanidade talvez vem passando, e há sinais que a coisa talvez piore antes de melhorar, é na questão humana, na questão do sentimento, de a pessoa talvez deixar de ser tão individualista, infelizmente, até por questões das mídias, das redes sociais, mesmo os canais de televisão. Há tantos atrativos que parecem que fazem questão de afastar, de isolar as pessoas. Então eu gostaria de ter alguma fórmula, talvez não seria nem através de medicamentos, mas seria através de palavras, de alguma forma que as pessoas pudessem voltar a se reunir mais, estarem mais juntas novamente. Perfeito. E a última pergunta, Delmo Baerle. Se hoje fosse o teu último dia sobre a face da Terra, como você passaria esse último dia? Essa resposta ela é muito fácil, né, Marcos? Porque eu digo que eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, de todas as pessoas. Mas sem dúvida, esse momento não tenho nenhum desejo de morte, mas se fosse, como foi a tua pergunta, eu gostaria certamente de estar ao lado da minha família, abraçado da minha esposa, abraçado dos meus filhos, quem sabe deitado com a minha cabeça no colo da minha filha, né, escorado no ombro do meu filho, tendo a minha mãe, as minhas irmãs, cunhadas, sobrinhos, tantas e tantas pessoas queridas que a gente ama. Mas certamente essas que são, né, do seio da família, do dia a dia, minha esposa, meus 2 filhos, gostaria de estar o resto da vida com eles. Mesmo sabendo que as crianças, que não são mais crianças, crescem e vão para o mundo. Tá aí. Esse é Delmo Baerle. Eu tenho tido sorte, porque tenho entrevistado pessoas com coração gigante. Estou satisfeito, muito feliz em ter podido passar esses momentos contigo, Delmo. Agradeço a audiência. Muito obrigado por todos que estão conosco nessa noite. E se Deus quiser, a gente volta algum outro dia. Dá um tchau pro pessoal aí, Delmo. Tchauzinho, pessoal. Satisfação poder passar um pouco da minha história, do que eu penso, e me coloco à disposição. Realmente como empresário, como empreendedor,
como dono da Baelli Imóveis, tenho o desejo, tenho o anseio de ajudar muito as pessoas. E ajudar de uma forma sincera, sem demagogia. Eu prefiro 1000 vezes deixar de fazer negócios que sejam suspeitos e fazer negócios que realmente realizem sonhos, que satisfaçam todas as partes envolvidas.